Fala galera! E aí, tudo bom? Animado para o nosso segundo vídeo conteúdo aqui no Economiza? Hoje a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Na verdade, a gente vai dar continuidade a esse assunto, reforma da Previdência, sendo hoje com a visão da nossa oposição. A oposição, entendam aqui, não necessariamente oposição ao governo, mas eu vou tratar como oposição todas as pessoas que são contrárias à proposta de emenda constitucional 287, que tem como objetivo reformar a nossa Previdência. Quem não assistiu ainda ao primeiro vídeo, corre lá, porque no primeiro vídeo tem a visão do governo, ou seja, a PEC propriamente dita. E agora eu vou levantar os pontos mais polêmicos que a oposição usa para justificar a sua posição contrária à reforma, tá? Então vamos começar? As principais críticas da oposição é sobre, primeiro, que o governo não está sendo transparente, ou seja, ele não chegou para a população e mostrou de fato os cálculos da Previdência e mostrou os números. Ele sempre fala, né, a Previdência é deficitária, mas ele não chegou para a população e mostrou esse número, não explicou como é feito esse cálculo, então a gente precisa de transparência. Esse é um dos pontos que a oposição critica. E uma outra coisa em relação a esse assunto é o seguinte: existem dois tipos de orçamento. Tem o orçamento da União e o orçamento da Previdência. Existe um outro mecanismo também chamado DRU ou DRU, que é desvinculação das receitas da União. Eu ia falar universitárias, a louca. Desvinculação das receitas da União. Então, esse mecanismo possibilita que exista, assim como o nome, essa desvinculação de receita, ou seja, ele tira do orçamento da Previdência e aloca em outras contas. Vocês podem pesquisar na internet ou em livros ou buscar alguns trabalhos no Google acadêmico, tem muita coisa sobre isso. Aqui mesmo no YouTube tem alguns professores que explicam isso, então vocês podem aprofundar se vocês tiverem interesse nesse assunto. Então, eles falam o seguinte: se não existisse esse mecanismo de DRU, o orçamento da Previdência seria superavitário, mesmo em tempos de crise e mesmo em tempos de desemprego, como a gente está agora. Ele mostra que existe uma tendência positiva. O problema é que existe essa desvinculação. A receita que entra para a Previdência vai para outras contas. Então, esse é mais um ponto de crítica que vale ser aprofundado e vale a pena vocês pesquisarem com as pessoas que têm tese de doutorado, de mestrado sobre isso, porque são pessoas que se debruçaram sobre o tema, pelo no mínimo, no caso do mestrado, 2 anos. Então, elas podem contribuir bastante para o conhecimento para quem quiser se aprofundar aí. A segunda é em relação à idade mínima, que também é bem polêmico. Por quê? Porque atualmente, na Constituição Federal, existe a distinção de idade mínima para os gêneros e a idade para cada um. Que atualmente, né, no artigo 40, você pode se aposentar com 60 anos de idade se você for homem, mais 35 anos de contribuição, 55 anos de idade se você for mulher e mais 30 anos de contribuição, ou 60 anos de idade se você for mulher, ou 65 anos de idade se você for homem. Isso da forma voluntária. E da forma compulsória, ou seja, completou a idade, atingiu a idade, vai ser aposentado, os 70 anos. E a PEC, ela diz justamente o seguinte: você só vai poder se aposentar com 75 anos de idade, de forma compulsória, e de forma voluntária só a partir dos 65. Ou seja, o que é que a oposição tá falando disso? Gente, ninguém vai se aposentar, ou quase ninguém, porque segundo um gráfico e um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a esperança de vida do brasileiro, ela fica em torno de... Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Porque são muitos dados, eu tenho medo de falar alguma coisa errada aqui. A esperança ao nascer do brasileiro é de 75,5 anos. 75 anos,5, corrigindo. E o que é que eles dizem? Nas regiões como Norte e Nordeste, que são são as regiões menos desenvolvidas do Brasil, as pessoas iam morrer sem se aposentar. Meda, não sei se vocês perceberam, mas eu sou nordestina. Gente, sou contra agora. Sou contra. Não, brincadeiras à parte, mas isso é uma justificativa. Aí eu fiquei curiosa, fui lá no IBGE e realmente existe
esse estudo, que vocês podem entrar no campo de população e lá vai ter um arquivo em PDF. Tem outros que são pagos, mas tem um arquivo em PDF que você pode baixar e ver o gráfico de esperança de vida ao nascer dos brasileiros. Ele dá a taxa, ele separa por estado e separa a média do Brasil. Aí a média do Brasil é 75,5. Todos os estados do Norte e Nordeste estão abaixo dessa média. E os outros estados estão acima. E Santa Catarina é o que lidera, com 78,7. Então essa justificativa é, gente, a galera vai morrer e não vai se aposentar. Isso não é justo, nós não apoiamos. Isso eu tô falando com a fala da oposição. E uma outra questão que também eles falam é em relação aos trabalhadores rurais, esse mesmo quesito. Por quê? Os trabalhadores rurais, eles começam a trabalhar quase em idade infantil. Então, se eles se equipararem aos trabalhadores urbanos e tiver que ter o tempo de contribuição e o tempo de serviço, eles também não vão conseguir se aposentar. E também entra outra questão. Será que um trabalhador rural pode ser equiparado a um trabalhador urbano? Será que eles têm as mesmas condições? Essa é mais uma crítica envolvendo a questão da idade e das categorias de trabalhadores. Então, esses são os pontos, né? Eu vou fazer um resumão, que é a explicação mais transparente do cálculo do déficit. Por que tá tendo déficit? Me explique, me mostre, por favor. A segunda, em relação à idade mínima, porque como o gráfico de esperança de vida mostra, muitos brasileiros iriam morrer sem se aposentar. O terceiro, a expectativa de vida do Norte e Nordeste. O quarto, a questão dos trabalhadores rurais. E a quinta é tratar a Previdência como única e exclusivamente instrumento econômico. Isso é uma crítica muito forte deles. Eles dizem que a reforma da Previdência, ela precisa ser construída e consolidada em bases éticas e morais e que não excluam ninguém dessa reforma. Ou seja, que ela possua, que ela proteja a vulnerabilidade social, que isso realmente não aconteça. Isso, de verdade, eu acho que todos os brasileiros querem, sendo que a gente acaba falando de maneiras diferentes. E eu agora vou acrescentar um pouquinho da minha opinião. Eu embaso que realmente a gente tem que construir uma reforma em cima de valores éticos e morais, até para a gente reforçar esse comportamento na sociedade que está cada vez mais escasso. Mas também a gente precisa fazer um estudo realista. Não adianta a gente vir com utopia e daqui a 5 anos, ou 3, sei lá, ou 10, mudar as regras do jogo. A gente tem que construir, sim, uma reforma justa, que contemple essa vulnerabilidade social, né, e as diferenças regionais, mas dentro de uma programação econômica e financeira viável. Então é isso, galera. Espero ter contribuído um pouco mais para o conhecimento de vocês. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Ou se não, através do Instagram, do Facebook, meu canal de comunicação é bem aberto com vocês. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal. É muito simples, basta clicar em inscrever e se logar com o e-mail da Google. Simples, easy. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!